Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Estamos aqui, então, na terceira reunião da Comissão de Saúde e Seguridade Social, dia 24 de fevereiro, às 15 horas e 22 minutos. Declaro aberto, então, os trabalhos às 15 horas e 22 minutos. Solicito, então, ao vereador Expedito Ferreira, que é o nosso secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Marcos Zanetti. Presente. Sueli Guerra. Presente. Expedito Ferreira, presente. Renato Raimo. Presente. Nildim Moscone. Presente. Havendo o quórum legal, então declaro abertos os trabalhos da comissão. Bom, senhores, eu até peço desculpas porque havia dito que quando fosse uma situação de que nós não tivéssemos projetos para debater, para encaminhar e nomear relator, iria comunicá-los previamente para ver se os senhores achassem pertinente trazer algum assunto aqui para debate, para que a gente debatesse, já que agora torna-se obrigatória essa nossa reunião. Então nós temos, como já vindo da Comissão de Saúde e Seguridade Social do ano passado, aquelas questões do artigo 98 e do artigo 99. Foi encaminhado já, Marina, para os demais vereadores o Plano Municipal de Saúde, né? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que, obviamente, que são mais de 100 páginas, os senhores não devem ter conseguido ler tudo ainda, mas se alguém quiser já fazer algum apontamento, eu tenho uma outra situação para trazer aqui para os senhores, e que a gente está trabalhando para tentar uma aproximação, aí, uma conversa com o governo do estado para tentar nos ajudar numa solução. Vereadora Sueli, quer comentar alguma coisa sobre o Plano Municipal de Saúde? Não, eu gostaria de continuar lendo, né? Eu iniciei a leitura e aí depois eu estou fazendo os apontamentos ali mesmo no material e depois a gente discutir se tiver alguma questão. E lembrando sempre que o plano a gente podemos discutir, mas sempre está em consonância com o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, como os senhores sabem, na última reunião que teve da prestação de contas, eu pedi para que eles nos mandassem um cronograma das reuniões. E aí, via seu Hélio, né? Fiquei sabendo hoje que teve uma reunião ontem, não fui comunicado. Então, enfim, a gente está tentando essa proximidade. Então, eu sugiro que faça a solicitação por escrito, então, encaminhe diretamente ao presidente, que daí tem o presidente no dia, do conselho, então, né? no dia eu estava presente quando Vossa Excelência solicitou, mas para que fique documentado. Né? Vamos ter que fazer assim, já que verbalmente não está funcionando. Marina, então já anota aí para a gente fazer esse ofício e encaminhar para o Conselho Municipal de Saúde, solicitando o cronograma das reuniões ordinárias do Conselho. Bom, eu vou falar de uma situação que eu vivi ontem e compartilhei ela com o vereador Nildim Moscone, e aí eu abro a palavra para os senhores, para a gente tentar coletar a opinião de todos aqui, ver como que a gente pode, como Comissão de Saúde, tentar ajudar. Nós estamos com um problema, na verdade é uma responsabilidade compartilhada com o Estado, a questão da falta de obstetra no Bom Jesus. Eu não vou entrar aqui em detalhes se é por falta de pagamento do Estado ou se é o Bom Jesus que repassa, porque acho que a gente vai entrar numa seara aqui que não é necessário, não é o foco. Mas que nós, como Comissão de Saúde e Seguridade Social, e eu tenho a vontade de tentar marcar uma conversa, uma audiência com o secretário de Saúde do Estado. Se possível, levar uma pessoa do Bom Jesus. Hoje está começando o novo diretor, Tiago, né, Moscone, o nome dele. Estive na UPA ontem conversando com o pessoal e coincidentemente falávamos dele e as referências são muito boas. Esse rapaz já foi secretário de Saúde de Corbélia, já teve uma função, acho que na Secretaria Regional de Cascavel, se não me falha a memória. Enfim, banco de sangue. Parece-me uma pessoa bastante competente. Então, até ontem à noite pensei e tinha pré-programado uma visita para ele hoje para tentar falar sobre isso. Como hoje é o primeiro dia que o cidadão vai trabalhar, eu acho que é inconveniente eu chegar lá no primeiro dia de trabalho dele e querer exigir algum tipo de informação ou solução e dele, enfim. Então, acho que a gente podia dar esse tempo aí dele tomar pé da situação, mas o mais brevemente possível
fazer esse contato com ele, em relação principalmente, lógico que dentre as outras demandas, mais essa questão dos obstetras no Bom Jesus, e de repente marcar essa fala nossa com a Secretaria de Estado, que eu acho que podemos tentar fazer isso, e eu preciso da tua ajuda daí, Moscone. Você tem, fato que você tem um trânsito melhor no governo do Estado, e nós precisamos de você nessa hora. E aí eu acho, por que não levar esse rapaz, esse Thiago, para que ele possa nos auxiliar nas necessidades, porque certamente vai à comissão, vai surgir alguma dúvida que a comissão às vezes não vai saber responder, e a nossa viagem acaba se tornando em vão. Então eu queria saber a opinião dos senhores, se quem mais tem interesse em estar participando dessa viagem a Curitiba, e aí nós vamos pedir, aí eu vou passar o bastão aqui já diante dos senhores para o vereador Neudinho Moscone, como eu já disse, tem esse trânsito mais fácil, marcar o quanto antes. Eu digo marcar o quanto antes porque se nós marcarmos daqui 15 dias, nós fazemos essa visita antes ao rapaz lá, o Thiago, e aí propomos para que ele vá junto, enfim. Bom, em relação à questão da obstetria aí de... Deixa eu só, não sei, depois você faz... Vossa Excelência colocou juntamente com a pessoa que está assumindo o Bom Jesus e com essa comissão, e eu diria que, como tem esse impasse município, quem é de responsabilidade do Estado, que fosse alguém da saúde do município também. Essa é a minha sugestão. Alguém representando a Secretaria de Saúde. Representando Perfeito. a Secretaria. Eu acho prudente. Então, senhores vereadores, a questão da obstetria, ela é algo assim bastante grave o que vem acontecendo no município. Existe uma situação, por exemplo, que a responsabilidade, na verdade, ela é do Bom Jesus, é o hospital credenciado no atendimento das gestantes de alto risco, na verdade, né? Aí as gestantes, que seria uma questão normal, ela, na verdade, seria responsabilidade do município. Eu vejo assim, essa é uma situação que, em virtude de existir um convênio entre o Estado e o Bom Jesus no programa Rede Mãe Paranaense, de repente, o fato de nós levarmos essa situação ao governo do Estado, nós poderemos complicar mais ainda a situação do Bom Jesus. Então, acho que antes de a gente se deslocar ao Estado levando essa situação, porque há um repasse permanente feito pelo HospiSUS e pelo programa Rede Mãe Paranaense, e não há cumprimento, na verdade, do estabelecido pelo hospital. O hospital ele é obrigado a atender um plantão permanente de obstetra, né, o que não está acontecendo, e todo um atendimento. Então, o que está acontecendo é uma situação, claro, ela não é de longo tempo, de longa data, mas é uma situação que ela vem acontecendo desde o início aí de meados de janeiro. Então, a situação que ocorre lá é o seguinte: tem uma médica de Cascavel que está fazendo plantão no hospital, e o doutor Elias, que é um senhor de idade, é pai do doutor Elias Júnior, se não me engano. E esse doutor Elias, ele vai lá algumas vezes durante a semana, justamente para ajudar o pessoal da parte de obstetria. E ele chega lá às 7h30, 8 horas da noite, e fica até umas 11 horas, até porque ele tem problemas sérios de diabetes e os outros problemas de saúde. Aí a parte de cesáreas, as mães que precisam de cesáreas, pelo que eu tenho conhecimento, pelas informações que recebi, estourou uma bolsa lá, né, da gestante de manhã cedo. Ela é acompanhada, ela fica, e se tiver que fazer a cesárea só é feita durante a noite, depois que liberou o centro cirúrgico, e quem está fazendo essas cirurgias aí de cesárea é o doutor Toral, né, que é clínico geral, se não me engano, ele não é obstetra. Não, ele é gastro. Gastro. Então eu não sei. Eu sei que não é feito, a cesárea está sendo feita porque é o único médico, na verdade, que está dando plantão no hospital, né? E aí é uma situação toda. Pelo que eu tenho conhecimento, os repasses de recursos com um pouco de atraso, mas estão chegando, não tem nada fora da normalidade que não vinha acontecendo no passado. Então há uma situação aí que houve uma reunião na regional no início de janeiro, houve uma outra na central de especialidade agora semana passada, dessa inclusive participei, onde foi apresentada lá o Thiago, né, com essas referências que foi colocado pelo presidente. Então ele está tomando pé. Eu acho assim interessante que se leve, eu acho que poderia se levar ao conhecimento dele da situação que nós temos conhecimento, para que ele entre, né, ou pelo menos se apodere de todas as informações.
Eu acho que no início da semana que vem seria interessante uma conversa, ou quando o Tiago se der para de repente ser no final da semana, ou mais tardar no início da semana que vem, uma conversa com o Tiago, né? Sobre o que pode ser feito e onde está o gargalo desse problema. A situação que eu tenho conhecimento, os obstetras não atendem, porque o Bom Jesus não paga o plantão deles. Então, de graça, ninguém mais trabalha. Certo. E o senhor, só contribuindo, o senhor disse que vem uma verba do Estado, naquele programa Mãe Paranaense, para o Bom Jesus. Ou permanente. Seja, tecnicamente, esses médicos eles deveriam estar recebendo porque o recurso do Estado chega ao Bom Jesus. Para esse atendimento, sim. O problema daí seria o repasse do hospital aos médicos. Isso. Tá, mas aí a gente entra num campo que vai um pouco além da nossa competência, porque eu acho que vamos falar francamente. A sugestão se a verba chega e não é repassada, aí entra num campo que já é um campo até o da Ministério área Público. judiciária, né? Então, só para pontuar. Não, nós temos vários problemas lá, gente. Se a gente considerar o ano passado, nós fizemos, junto com o Fiorentino, na época, foi feito daquele intensificador de imagens, que é um aparelho essencial para fazer cirurgia ortopédica. Fazia anos que o Bom Jesus tinha quebrado, etc. Esse aparelho está no Bom Jesus faz algum tempo. Agora, pergunto, esse aparelho, ele não fica parado. Ele não fica parado. É um aparelho adquirido com recursos do SUS, só que as cirurgias que estão sendo feitas, algumas pelo SUS, mas pela falta de atendimento hoje dos ortopedistas, a grande maioria do equipamento, na maior parte do tempo, ele está sendo usado para fazer cirurgias de convênios e cirurgias particulares, né? É uma outra situação. Agora eu vejo assim, a gente tem que trabalhar na perspectiva de, com todos os problemas que tem, manter o Bom Jesus atendendo. Então, eu não sou a favor, assim, hipótese nenhuma, né, de a gente estender essa discussão, radicalizar. Eu acho que uma conversa com o Tiago, ela é fundamental, de repente hoje, amanhã, aí fazer uma visita, conversar, colocar a par dessa situação que a comissão tem conhecimento, e a hora que ele se inteirar, ele nos chamar, né, justamente para a gente ver de que forma nós podemos fazer essa gestão com ele. Se tiver a necessidade de ir ao Estado, e que o problema, de repente, seja o pouco valor que está se pagando, se pode ser melhorado esse valor de repasse pelo Estado no programa Rede Mãe Paranaense. Eu acho que antes disso é interessante conversar, antes de ir para o Estado, conversar com a Denise, com a Regional de Saúde aqui também. Ela poderia participar de uma reunião conjunta, de repente, aí, nessa conversa com o Tiago, a Denise, Secretaria Regional, né, aqui do Estado, a Regional de Saúde e a Secretaria Municipal, para a gente poder fazer esse encaminhamento aqui antes de nós envolvermos o governo do Estado nessa discussão, né? Perfeito. Eu tive uma conversa ontem, porque foi solicitado, numa situação dessa, que a moça grávida de 8 meses está sendo transferida agora para a União da Vitória, agora à tarde. Está de 8 meses, perdendo líquido, e a gravidez é uma gravidez de risco, o pulmão da criança não formou ainda, e não existe vaga na UTI neonatal. Então é arriscado fazer a cesárea dela aqui, porque se a criança precisa, automaticamente está com a vida comprometida. E aí entrei em contato com o vereador de Moscone, tinha levantado a situação também, e comentava com ele ontem, via telefone, por volta das 10 horas da noite, que eu liguei para o senhor, tentar, obviamente, entender, e eu acho o seguinte, eu acho que nós, como fiscalizadores do poder público, que nós temos aqui que primar pela saúde dos cidadãos, se não existe aí, na pior das hipóteses, se assim for, que nós fizéssemos essa fala com o Estado, ou seja, se o dinheiro do Estado vem e o Bom Jesus não repassa, como eu já disse, entra numa seara um pouco mais pesada. Não é essa a intenção, não é. Mas e de que maneira que a gente poderia, de repente, tentar alguma via legal de que essa verba fosse repassada numa espécie de conta judicial que fosse direta para os médicos, ou a parte deles, e que faltasse pelo menos então só o complemento. Porque me parece que se há uma verba específica para os obstetras, não se pode, é ilegal usar esse dinheiro para fazer pagamento, vamos dizer lá, de enfermeiras. É específico, o Rede Mãe Paranaense subentende que seja para os obstetras. E aí eu vou dizer que o Bom Jesus está fazendo uma situação, enfim, não quero usar a palavra aqui, mas os senhores entendem, é uma total ilegalidade.
Presidente, quanto a isso, acho que é importante, assim, vamos naquela tomar pé da situação, mas assim, não dá para omitir se esse tipo de fato também estiver acontecendo. nessa reunião que teve na Regional de Saúde em janeiro, então, sempre o problema que se discutiu aí, sempre há essa dificuldade na transparência do fato dos recursos, de números, etc., em relação ao Bom Jesus. Então, o que o consórcio fez, e na época os vereadores, aliás, prefeitos, secretários, então foi feito um pedido ao doutor Toral e à equipe do conselho para que a Michele deixasse de ser a superintendente do hospital. Então, aí a Michele já saiu, aí foi pedido que justamente houvesse essa possibilidade de o conselho, aliás, do grupo de prefeitos e lideranças regionais poderem sugerir nomes, o que foi sugerido, e aí a equipe, o Conselho do Bom Jesus acabou aceitando. Então, parte-se de uma premissa que vai ser reestruturado até o próprio Conselho de Fiscalização da UESP, né, porque a própria administração da UESP ela tem que ser comunitária, ela não pode ser de uma família, ela tem que ser uma gestão onde vários organismos da sociedade estejam presentes. Então, a proposta é que se abra, de fato, as contas, se abra essa possibilidade. Então, eu creio assim, estamos num momento novo. Agora, a situação me parece ser bastante delicada, a situação financeira do Bom Jesus, mas é uma situação que nós não podemos hoje, é ruim do jeito que está, será muito pior sem ele. Então, é uma gestão que tem que ser feita, precisa ser feita, e eu creio assim que é o momento que a própria nossa Comissão de Saúde e Seguridade Social, juntamente com a Frente Parlamentar da Saúde, nós estamos evitando até, não convoquei reunião nenhuma, porque a situação está muito delicada. Então, nós precisamos primeiro ajustar a questão do Toledo, para depois a gente fazer um encaminhamento de que forma nós podemos nos ajudar regionalmente para resolver o problema. Eu vejo que trata mais uma situação interna, então vamos tentar resolver internamente. Vereador Sueli? É isso que eu queria colocar, que eu acredito que, primeiramente, quando a gente detecta um problema, eu acredito que nós devemos primeiro procurar ter o conhecimento, verificar realmente de quem é a responsabilidade, o que é que nós podemos fazer efetivamente para contribuir, porque apenas criar um terrorismo, ou, enfim, ou falar aquilo que a gente não conhece, ou então dar a culpa em um, sendo que não é a culpa daquela pessoa ou daquela entidade, não vai ajudar em nada. Então, acho que temos que ter cautela, e estamos mexendo realmente com vidas. Eu concordo que nós só temos o Bom Jesus aqui, nós temos que fazer de tudo para ajudá-los, para que continuem, para que a população continue tendo esse canal, que é o Hospital Bom Jesus, o UESP. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos que ter muita cautela ao tratar desse assunto. Agradeço e concordo com a fala da senhora, vereadora. Acho que temos que pensar naquilo que é salutar para os munícipes e não criar aí, como a senhora bem disse, um terrorismo numa situação dessa. A gente tem que vir para somar. Eu só gostaria de... Eu ontem até me exaltei em relação a isso, porque eu estou desde janeiro acompanhando. Eu várias vezes recebi ligação 1h da manhã, né? Sábado retrasado, passei das 5h da tarde até quase 10h30 da noite no Bom Jesus, várias vezes, né, a gente conversando, ligando para o doutor Elias, ele acabou indo lá. Teve um dia que não se conseguiu contato com o plantão da Regional de Saúde, não seguia contato com ninguém da Secretaria Municipal de Saúde, e as mães aguardando desde as 4h da madrugada, quando foi o último médico embora. Era 9h da noite e não tinha ninguém. Mães em trabalho de parto, com sangramento, com ameaça de aborto, não tinha ninguém. As enfermeiras chorando junto. Liguei no plantão do Ministério Público, também não consegui contato, e assim foi, né? Então, é uma situação assim, eu estou perdendo, né, lá uma vizinha nossa, né, que eu já falei, a Ângela Rockenbach, né, eu não sei se sai do hospital, não sei em que estado, mas completamente vegetando, provavelmente. A nenê está lá na UTI neonatal. Então, são situações, assim, sabe, revoltantes, que deixam a gente fora de qualquer contexto. E sem considerar que aquilo que nós citamos ali, e até coloquei no relatório esses dias, nós saímos de 3 crianças de óbito num período de inverno, no segundo quadrimestre, para 14 no segundo quadrimestre. Ninguém vai colocar no atestado de óbito que isso morreu, prazo de atendimento, etc. Ninguém vai colocar isso, né?
Agora foram 14 crianças que morreram num quadrimestre que seria o quadrimestre estatisticamente que menos deveria morrer gente. E menos deveria morrer criança, porque não tem problema respiratório, não tem nada. E é um período assim assustador o número de mortalidade infantil que aconteceu e os casos, quem puder ir lá no Bom Jesus visitar as mães e a situação que estão lá, Deus o livre. Uma outra situação, presidente, que quero colocar aqui, que nós precisamos tomar providência, vocês que têm uma vinculação mais direta com a Secretaria de Saúde, eu não sei mais em quem acreditar, né? Se nós pegarmos, e se vocês pegarem o relatório do terceiro quadrimestre, e vocês ou compararem com o primeiro e com o segundo, os números nem na parte de prestação de serviço não batem. Por exemplo, quando a gente vem aqui, agravos notificados de dengue, né, de violência, de hepatite, muda todos os números, né? Muda o número de nascimentos ao nascidos residentes vivos em Toledo. O relatório do segundo quadrimestre traz, em relação ao primeiro quadrimestre, 340 crianças nascidas do sexo masculino. O primeiro relatório, na primeira conferência que nós tivemos aqui, audiência pública, aliás, veio com 329, agora veio com 340. Femininos veio com 347 lá no primeiro, agora veio 356. E assim vai, né? Nós temos aqui, na questão do número de crianças, a questão de óbitos, as causas, número de atendimentos também altera. Altera a questão das filas das especialidades, muda bastante os números também. Então, assim, está certo a planilha de pagamento, aliás, a parte financeira, tudo 100%. Agora, os dados, eles divergem em todos os relatórios, na parte de atendimentos aí, nos estatísticos, eles alteram. Vereador, só volta um pouquinho nessa folha ali. Eu gostaria que o senhor lesse essa parte ali, onde tem esse triângulo ali, fazendo um favor. Sim, os dados aqui representados estão sujeitos a revisões, mas não na proporção, né? Então, na verdade... Mas aí eu acho que quando se ratifica, a comissão deve ser informada, porque senão a gente começa a fazer estudo. Eu, pelo menos, costumo muito fazer comparativos, fazer análise, porque para você fazer uma evolução, se nós estamos melhorando ou piorando, tem que fazer comparativa, né? Na verdade, assim, vereador, eu acho pertinente a sua preocupação. E na reunião dessa comissão que antecedeu a audiência pública, o senhor tinha me solicitado essa planilha que eu enviei a todos os vereadores que me mandaram um e-mail, enfim. E o Eloy, naquele momento, ele falou: Marcos, eu não mandei essa planilha ainda porque eu não disponho de todos os dados ainda. Ele falou assim, é uma rede muito grande e o tempo hábil para que se faça isso com a quantidade de números é pequena. Ele falou assim, eu vou estar sendo hipócrita com você de dizer que as coisas andam redondamente no sentido dos números, a gente conseguir ter todas essas informações para montar essa planilha. Então o que eu vou sugerir? Vamos combinar aí uma semana, quem tiver interesse, a gente comunica. Vamos até a Secretaria de Saúde, como eu disse, é o Eloy e é um baita de um profissional, conheço ele como pessoa também. Não duvido de maneira alguma da competência e da idoneidade dele. Então, sugiro que o senhor faça todos os apontamentos necessários e eu me comprometo a acompanhar o senhor e quem mais tiver interesse para a gente ir lá e escutar do profissional que faz que essa gestão nos dizer aí qual é o problema, enfim. Uma outra situação, eu acho que em relação, ficou muito claro que a situação das especialidades está alarmante o processo, né? No passado, existia um fator que se tinha, né, pelo menos na gestão do esquevinato, o sistema de gatilho, né? Quando você estabelecia como gatilho o número X de pessoas que estava, quando chegasse naquele patamar, acendia a luz vermelha, aí se fazia o quê? Se fazia um mutirão para resolver o problema. Então, se a gente colocar, eu falei, 2012, nós tínhamos um número inferior a 10 mil, era 8 mil e poucas pessoas esperando. Aí nós estamos evoluindo. Tá? Se a situação hoje, ela na questão de atendimento aos especialistas, né, que são médicos especialistas, questão de valores,
Eu acho que nós temos que sentar isso com o Siscopar, com o pessoal, e justamente tratar num enfrentamento, porque muitas pessoas, nós temos aí a fila, por exemplo, de angiologia. Angiologia é questão direta de coração, cardiologia, e muitos recebem o exame depois que morreram. Ó, tua vaga está aqui, o cara já foi pro pau, né? Então tem gente que corre atrás do seu problema, mas tem muitos que não. Né? Sim, só para complementar, eu tenho a informação, vereador, salvo engano, 200 ou acho que 300 mil reais foi assinado pelo prefeito, ou serão 300 assinados agora, 300 mil reais, né? Serão assinados agora para dar início a esses mutirões. Eletivas, no caso, né? Cirurgias eletivas e providenciado um mutirão. Então, posso, claro. na verdade, lembra que foi, eu acho que no ano passado, ano retrasado, não me recordo agora, o tempo passa tão rápido. 2013. Que foi liberado, foi liberado 500 mil e que por força da lei não seguiu muita coisa, ou seja, falta de profissionais e falta de hospitais que tivesse tudo dentro da legalidade. Então, realmente, assim, eu entendo, nós precisamos procurar uma solução. Não sei qual agora de imediato, mas é assim, uma questão bastante complexa, né? Porque foi disponibilizado pela administração, agora foi disponibilizado novamente 300 mil reais. A gente sabe que algumas cirurgias eletivas serão feitas, né? Foi dito na reunião anterior. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a questão de algumas especialidades, nem no plano e muitas vezes nem no particular. Tenho dito o seguinte, eu tenho plano de saúde através da Unimed, estou precisando de uma especialidade. Em janeiro eu liguei para procurar, eu teria vaga em setembro. Até agora não procurei, enfim, mas para ter uma ideia, né? Então, na verdade, não é nem só a falta de recursos, ou enfim, infelizmente, a falta do especialista aqui em Toledo. Eu recebi hoje uma reclamação de uma moça que o marido dela trabalha numa empresa, essa empresa tem convênio com a Unimed, e ela ligou na Unimed para solicitar uma consulta com um pediatra e não tinha. E aí eu encaminhei ela para a UPA, onde tinha 2 pediatras atendendo hoje. Então, são pontos de equilíbrio e desequilíbrio em ambas as partes. Mas, enfim, acho que todos têm conhecimento dessa falta de especialista. Vereador Expedito? Senhor presidente, eu vejo de tal maneira, no momento que a gente vê que tem tantas pessoas na fila para fazer a cirurgia, catarata, retirada de útero, hérnia, e se aqui em Toledo não tem como negociar, entrar em contato com os médicos, né, eu acho que é o momento da comissão entrar em contato com o promotor público, né, para que entre num diálogo para que faça essa cirurgia. Né? Se aqui não faz, mas nós podemos negociar fora. Cascavel, né? em outros hospitais, porque realmente eu acho que é necessário. E já que qualquer coisa que você faz é contra, o promotor público é contra, nós temos que chegar e conversar com ele para que entre um entendimento para que seja feito esse tipo de cirurgia. Bom, eu acho prudente a sua colocação. Não é novidade para ninguém que o vereador Expedito Ferreira é um defensor ferrenho da saúde e tem um contato muito grande também com essa questão de cirurgias aí fora do município. A situação das cirurgias eletivas em Toledo, nós não temos leito para fazer. Mas é o que o vereador coloca, existe. que a gente tentar buscar... Médicos até têm. O problema é o valor que se paga, né? O valor que você recebe quando existem essa... Dependendo do especialista, nem o especialista. Sim, nem especialista. Alguns especialistas é a questão do valor, outros é a falta do especialista. Que nem o ano passado foi disponibilizado que tem aqueles momentos que se fazem aqueles mutirão, que são liberados pelo governo do estado e governo federal, mutirão para especialidade.
Então vem dinheiro, só que nós não temos aonde realizar, nós não temos leitos. É o caso do município, né? Tem Não dinheiro, tem dinheiro na conta Então, e não tem como aplicar porque não aquele tem ano 2014 viabilidade. nós tínhamos lá foi passado 500 mil, o município tinha mais 500, tinha R$1 milhão e não se conseguiu fazer praticamente nenhuma cirurgia eletiva durante o ano, porque não tinha onde fazer, clínica, não se conseguia, ninguém quer fazer. Por quê? Porque existe um valor X, aquilo é para pagar médico, anestesista e o leito. Tudo isso. Hospital, tudo. Então aquele é o valor para o hospital, para o médico, para todo mundo. Então a saída, vereadores, é o quê? A saída é o que está acontecendo nos outros municípios. É o município construir ser o hospital municipal de baixa complexidade. Agora aqui tem também, assim, pelo menos, sinto-me feliz esses dias que o pessoal esteve em Assis, e eu acho que a nossa comissão poderia ir também em Assis Chateaubriand, conhecer aquela estrutura, porque não é construir o hospital municipal e o município assumir. Nós temos que, o município tem que construir, mas quem tem que fazer a gestão, por exemplo, em Assis e essas outras estruturas que estão sendo concebidas, é uma associação beneficente. Em Assis ela é gerenciada por um padre e por pastores, pela comunidade. Então, lá esse hospital vai atender convênios, eles vão criar um plano municipal, lá também vão vender planos de saúde para a população, o povo pode ajudar, o hospital, a associação beneficente faz promoção, eu ia tudo. falar que seria uma espécie de hospital beneficente. E os servidores são CLTistas, né? Vamos rezar o promotor deixar fazer a fundação. Mas não é fundação. Mas é uma que seja. associação, não tem nada de fundação. Sim, a fundação vereador. é do município. Mas o que nós A queremos dizer associação aqui é beneficente ela é da população, é do povo de Toledo. Mas o município entra comprando serviço. A nossa revolta é o seguinte, eu acho que se o promotor tivesse enganjado, ele podia falar, olha, por que vocês... Esse aqui não é o caminho, mas tal caminho é possível. Então acho que faltou um pouco de coerência nessa situação. Vereador Renato. A situação, eu concordo plenamente com vocês, vereadores, a vereadora também, porque a gente acompanha isso não só aqui na cidade, no interior também, né? Que é Vila Nova, Novo Sarandi, sei que a ambulância vive todo dia para lá e para cá, e as pessoas vão lá no posto de saúde, tanto em Sarandi como em Vila Nova, como aqui em Toledo, acabam caindo, né? O vereador resolva o problema. Que aqui nós temos feito muito isto, né? Que pelo meu gabinete, a gente não quer intervir, né? Mas auxiliando, porque existe, muitas vezes, o que acontece, as pessoas não têm conhecimento, chegam, vamos supor, são encaminhadas, vão no posto de saúde, vão aqui na Secretaria de Saúde, e aí no local, né, que elas deviam ter ido, não foram. Então, aí acontece muitas vezes as críticas também, né? Então, nesse sentido, muitos, não vou dizer todos, seria uma grande quantidade de problemas, mas muitos problemas podiam ser resolvidos dessa forma também, né? No atendimento, o atendimento, vamos supor, devido a essas pessoas, devia ter uma vontade mais, assim, mais humana, né, de atenderem as pessoas. Eu vejo dessa forma. Porque se nós temos interesse em atender, já é um grande passo. Mas muitas vezes você chega, daí o primeiro que chega já leva um coice, né? A pessoa já, em vez de, talvez a pessoa doente que chega, ou um parente, ou alguém que está acompanhando, chega e pede, talvez não tem conhecimento, né? Chega, não, você vai ter que ir lá em tal e tal, mas aonde que é? Explica, reexplica, e a pessoa acaba, então... A falha, muitas vezes, é dos dois lados, né? Então, isso é outro grande problema, além de tudo que está acontecendo aqui no Bom Jesus, os recursos que o Estado talvez libera e não chegam ao seu destino também, e outros que não são liberados, falam que liberam e não liberam, a gente sabe, tanto do governo estadual como do governo federal, como dentro do município também acontece, todos os segmentos têm falhas. Então, isso devia de ser, eu acho que fazer um acompanhamento mais próximo eu acredito que sim, a sugestão aí da comissão é muito importante, sim. Vamos fazer, eu estou disposto, estou à disposição também para auxiliar quanto à minha possibilidade. Obrigado pela contribuição, vereador. E o senhor tocou num ponto bastante nevrálgico da situação, que é essa questão da informação. A gente sabe que
É uma situação às vezes, difícil, acho que para qualquer gestor, não só o atual prefeito, como todos que já passaram, tem essa dificuldade, pelo tamanho do município. O prefeito não tem como estar lá do lado, às vezes, da recepcionista e as reclamações são semanais, para às vezes não exagerar dizer que são diárias, mas eu acho que é difícil, acho que é impossível o vereador que nunca recebeu reclamações de um servidor público ou outro aí que, infelizmente, não passa as informações necessárias e, obviamente, que a população não tem todo o dever de saber como que funcionam os trâmites burocráticos. Mas eu acho que é uma situação que nós, como vereadores, temos o poder de fiscalizar. E eu sempre digo assim, e eu vou dizer aqui o que eu oriento e o que é o que dá certo. Às vezes o cidadão vai numa determinada repartição pública e fala, olha, fui lá na unidade de saúde X e uma moça me atendeu mal. Muito bem. Tá, como que é essa moça? Ah, é uma de cabelo comprido. Falei, olha, então vamos combinar o seguinte, enterra esse episódio e aí eu preciso da tua ajuda. Se tu for voltar nessa ou qualquer outra repartição pública, unidade básica de saúde, chegou lá, foi mal atendida, pega o nome da pessoa, porque daí eu, como vereador, posso ligar e falar, fulano, o que aconteceu aí com a dona Maria que você não atendeu bem? A pessoa sente-se que ela sabe que está sendo fiscalizada. Agora, dizer que foi um funcionário com característica física é difícil. Então, é o que eu procuro orientar para que que nós, como agentes fiscalizadores que somos, nós possamos monitorar essas pessoas e começar a banir esse tipo de servidor do serviço público. Tá, só uma colocação. Ontem pela manhã, ontem de manhã, eu estive na Coamo, lá em Vila Nova, né? Então, parece que, sei lá, um troço tão... Quando você chega no lugar, tem muitas pessoas que vêm, olha, e praticamente todos, alguma coisa vão ter que cobrar, alguma coisa, né? Ou a maior parte, ou é colocar, ou não tem acesso à propriedade, ou tem problema na estrada, ou é saúde. Essas duas são os pontos, os dois principais, né? E a questão da saúde... A grande maioria, as pessoas parece que não chegam no local exato. Vamos supor, o médico, lá em Vila Nova tem um médico, o Dr. Ronaldo, que até não sei quanto já, morador de Vila Nova, há uns 40 anos que mora lá, né? Muito amigo da gente, né? Claro, o atendimento pelo SUS, todos nós sabemos como que é feito, né? É rapidinho, não é um atendimento particular, né? Mas ele não deixa de atender, né? E conhecimento ele tem. Então, o encaminhamento é feito. Aí a pessoa não chega, né? Ou da vez esquece, ou da vez é marcado uma consulta na especialidade. Ligam para a casa dessa pessoa, não tem ninguém em casa para atender o telefone, aí perde a vez. Então, há uma série de fatores aí que cria-se esses problemas todos, né? Então, tudo se cria, parece que é sei lá, um desencontro de informações, que nem uma teia de aranha, assim, né? Um negócio tão... é incrível isso daí, né? Exatamente. Eu só quero fazer a colocação aqui, que está havendo um engano. O pessoal fala o seguinte, eu preciso fazer uma cirurgia de hérnia. O Bom Jesus, mas não quer fazer, não, o prefeito é culpado. O prefeito não tem culpa de cirurgia. Ele não é o culpado. Isso aí desde 86 que eu trabalho na saúde, eu sei que não é por aí. Entendeu? A cirurgia letiva, hérnia, bexiga, retirada de útero, catarata, isso aí é do governo federal e do Estado. É um compromisso. E é o que está acontecendo hoje, que os médicos não querem fazer essa tipo de cirurgia. Por quê? Porque o SUS paga pouco. O SUS paga uma merreca. E daí? E daí ele faz particular. E particular é caro, e não é pessoas carentes que têm condições de pagar. Então é onde que o município paga o pato. Salvo engano, numa situação, só complementando uma vez, acho que o vereador Tita disse isso, salvo engano, que um pouco, não vou generalizar, mas boa parte é má vontade dos médicos. Por quê? Se ele vai fazer lá uma cirurgia de catarata, ele consegue realizar com uma equipe médica e um aparato, ele consegue realizar cerca de 30 num dia. Então, senhores, me desculpe, mas se um médico
ganhar R$ 150 para fazer e fizer 30 no dia, são R$ 4.500 num dia. Então, assim, é pouco? Talvez seja. Não sou perito em valores de cirurgia. Mas numa situação de mutirão, onde o cidadão trabalha 1 ou 2 dias e recebe pelo número de pessoas e a praticidade que está ali, me desculpe, mas eu acho que um pouco é má vontade. Eu só gostaria de ilustrar essa questão esses tempos atrás, mesmo a tabela que o governo paga ser pouco, né, foi trabalhada com até a proposta de 2 tabelas, né, e mesmo assim não se consegue, né, você não consegue, e um dos maiores problemas hoje é leitos, né, porque aí você tem que, quem faz, por uma cirurgia mais simples que seja, ela pode evoluir para uma situação de risco. Aí você tem que ter UTI de retaguarda reservado, pelo menos, tem que ter uma série de procedimentos, isso pode evoluir para um risco de contaminação, de efeito colateral, etc. Então, os hospitais, aí a maioria não querem fazer. Então, eu não vejo outra saída hoje, por isso que é aquilo que sempre a gente defendia, né? O mini hospital com centro cirúrgico lá, estruturar, porque até nós termos um hospital municipal, nós não vamos ter isso antes de 4, 5 anos, né? Então, a saída hoje, recurso hoje para comprar equipamento para montar um centro cirúrgico, você tem problema nenhum, é só buscar, fazer o projeto e buscar. É uma questão de decisão. Simplesmente que Toledo até não resolveu o problema, seria a única saída para fazer esses procedimentos aí e a coisa andar. Então, preciso ressaltar que, vereador, nessa questão de fazer o projeto e ir atrás, o projeto já está sendo construído, né? Então, vamos ponderar. Mesmo que seja agora. Enfim, diante da nossa tratativa, mais alguma situação? Na verdade, assim, eu quero deixar registrado. Semana que vem, né? Vamos deixar, gostaria de deixar registrado. Eu estive no sábado na rádio e daí, enfim, falando, e eu estava me referindo principalmente à questão das UBS, que não é novidade para ninguém, que houve uma melhora nos atendimentos. Hoje você não vê mais a fila na UBS, porque se chegar à tarde, como você acabou de colocar ali, não tinha no plano de saúde um pediatra, mas foi na UBS e tinha para atendimento. Até uma pessoa tinha me pedido, vereadora, parece que eles não usam mais tanto a UBS. Não é que não usam, é que, como tem médico um tempo maior, as filas parece que não se acumulam, né? As pessoas não estão lá. E aí não, mas só que em relação ao que era, mudou e muito. Até falei isso, em forma nenhuma vou dizer que 100%, e quem disser que em determinado tempo ou determinado local é 100% a saúde, é impossível. Isso não existe. Não existe. E uma senhora daí veio ao ar, enfim, e disse que não tinha sido atendida pela UPA. Que tinha ficado lá de tal hora até tal hora e que não tinha sido atendida. Então, eu pedi que o locutor pedisse o número de telefone para que eu pudesse entrar em contato. Então, eu estou deixando assim registrado que desde de sábado eu venho tentando ligar para essa senhora, que se intitulou de Eusirene da Boa Esperança, que eu gostaria de ver o que realmente porque dizer que demorou para ser atendido é uma coisa, dizer que demorou é uma questão, e dizer que não foi atendida. Então, o que eu quero deixar registrado é que eu tentei ligar para o número que eu tenho aqui, não vou estar dizendo, até porque para não ficar público, mas o número de telefone que ela repassou. Desde sábado eu venho tentando ligar esse número, não consegui falar com ela, então não foi falta de querer esclarecer a situação, foi por falta de conseguir entrar em contato com ela, mas se eu conseguir entrar em contato, volto a dizer a vocês durante a reunião aqui o que houve nessa situação. A gente sabe que são casos pontuais, mas que deve ser esclarecido, mesmo os casos pontuais, tentar resolver da melhor forma. Referente à cirurgia de cataratas. A cirurgia de cataratas tem uma infinidade de pessoas que têm necessidade, né? O que está acontecendo? Mas, olha, é incrível a quantidade de pessoas. Quando são encaminhadas para o Dr. Gilson,
Dr. Gilson simplesmente ele faz, se você pagar. Né? Senão, senão não faz. Simplesmente isso. E é médico concursado do município. Né? Então é incrível isso daí. Né? Então você chega, não, porque a lente, o SUS não fornece a lente. Você tem que pagar a lente. Vamos parar com a brincadeira dessa, né? Nós tivemos um caso. É complicado. Nós Na tivemos verdade, um caso no ano passado. Os senhores bem sabem, o caso de um médico ortopedista, salvo engano. O cidadão foi parar na cadeia. Foi parar na cadeia. Concede a porque... palavra. Pois não, vereador. É verdade, eu vejo. Eu falo o nome do médico porque isso aqui já foi falado aqui, já foi. Inclusive, eu pedi para o Escavinato na época, eu falei, demita esse médico. Porque não. É incrível. Esse doutor que o vereador Renato está falando, ele fala que o SUS não paga esse tipo de cirurgia. Ele não faz pelo SUS porque é barato, ele deixa bem claro. Então ele faz o preço dele particular. Se você quer fazer particular, ele faz particular, mas não faz pelo SUS. Então, ele não é médico dos pobres, ele é médico dos ricos. Mas então, assim, para mim isso é uma denúncia grave, gravíssima, no meu ponto de vista. Está sendo dito que ele é concursado pelo município, é isso? E que ele se nega a fazer cirurgias. Agora nós temos que ver assim primeiramente, se ele foi contratado e nesse contrato, no edital, quando ele fez, estava a questão de cirurgia ou não, né? Então, assim, para a gente poder entender, vamos supor, se eu faço um concurso público, eu tenho que ver quais são minhas atribuições de que eu estou fazendo no meu concurso público. E se dentre elas, uma delas é essa de realizar as pequenas cirurgias, enfim, oftalmológica, ele tem que fazer. Agora, se não tiver no edital, eu não sei. Eu dou uma sugestão, não, vereadora. Eu estou dizendo assim, eu acho que nós temos que procurar saber realmente como que foi o concurso dele, o ingresso dele ao município, sim, qual é e se ele tem essa responsabilidade, chamar, sim, e tentar resolver. Mas é médico cirurgião, né? Viu? Só para tirar uma dúvida. Sim, a portaria, né? Só para tirar uma dúvida, senhor presidente, a comissão e a sua atribuição, o senhor como presidente, faz o pedido para a Secretaria de Saúde, né, para ver se o concurso que ele fez, se foi só para fazer consulta normal, né, ou se ele pode realizar a cirurgia de catarata pelo concurso que ele fez. Daí, na próxima semana que vem, nós temos a resposta. Marina, anota para mim, então. Fazer um requerimento pedindo para a Secretaria de Saúde informações sobre o concurso protocolo. Acho que vai via presidência e manda. Hein? Vamos tentar ver o trâmite menos burocrático. Ele tá quase então um requerimento. Está quase se aposentando já. Solicitando informações sobre o Dr. Gilson Rodrigues, oftalmologista, para que seja especificado o que consta no concurso público dele. Se são, no edital de concurso público, se são apenas consultas ou demais, ou cirurgias, ou enfim, mais serviços médicos. E eu mais uma vez oriento assim, nós temos um problema com uma médica que eu estou ajudando a monitorar e também estou orientando as pessoas. Não é segredo para ninguém, e eu falo aqui abertamente, doutora Silvia, que está tratando muito mal os pacientes, realmente é um problema já identificado, e agora a gente tem que tentar achar uma solução. E o vereador Lúcio Demarque veio fazer uma reclamação que chegou até ele. Eu já tive, no mínimo, 3 ou 4 consideradas de natureza, primeiro por falta de educação, que isso nós não vamos chegar muito longe, mas por negligência médica, e eu oriento as pessoas para que façam um boletim de ocorrência contra ela. Posso e que contribuir? Representem, porque isso aí depois ela vai ser julgada num conselho de ética do Conselho Regional de Medicina.
Pois não, Posso vereador. contribuir? Ano passado, lembram-se o dia que nós fizemos aquele trajeto com a circular que faria Sim. o central aqui? E quando eu já estava dentro da circular, do ônibus, me ligaram que minha mãe estava com a pressão muito alta e eu não tinha como sair. Enfim, liguei para o meu sobrinho para que ele levasse ela rápido para o médico. E ele, naquele nervosismo, foi para o mini hospital, né, no antigo mini hospital. E ela tem plano de saúde. Aí, de repente, aí quando eu saí de lá, peguei meu carro, já liguei para ele, Fernando, onde você levou a avó? Tá no mini hospital, estou aqui no mini hospital. Daí corri para o mini hospital. Cheguei lá, ela já tinha sido atendida por um médico. Não tinha sido atendida, mas daí foi atendida pelo médico. O médico deu, a pressão realmente tinha alterado, bem alta. Ele deu o remédio, esperou, enfim. Aí, de repente, o médico, né, chegou, não sei se o horário dele, enfim, ele tinha ido embora e nós lá esperando. Aí solicitei, pedi qual era o procedimento. Me encaminharam para essa doutora Silvia. Quando chegou lá, ela disse o seguinte, olhou, tinha medido a pressão, estava normal, né, a pressão da minha mãe. Daí falou assim, nem olhou direito para ela, só falou assim, pode ir para casa tomar banho. A minha mãe, com 80 anos, e do jeito que ela levanta da cama, ela não faz outra coisa, não faz nada sem antes tomar banho, ela me olhou assim, né? Daí ela virou e falou assim, mas doutora, a senhora não precisa mandar tomar banho, eu tomo banho todo dia e já tomei antes de vir para cá. Minha mãe respondeu. Daí eu fiz o sinal para ela, assim, para não deixar ela nervosa, né? Já estava com o problema da pressão. Ela virou e falou assim, se quiser ir para o rádio, pode ir para o rádio, porque esses dias foi uma mulher lá no rádio, disse que eu mandei tomar banho. Daí eu falei para ela, não, se acalma, ninguém vem para rádio nenhum. Só acho que não é de bom tom ficar falando para as pessoas de idade. Daí ela falou, daí ela olhou para mim e falou assim, parece que eu te conheço. E até então ela não tinha me reconhecido. Daí minha mãe, né, ela é a vereadora. Ela mudou o tom, enfim. Daí ela falou, não, eu estou dizendo para ir para o rádio, porque esses dias eu falei que nem agora, eu falei brincando para a senhora. Eu levei na brincadeira, a senhora não leva mal. Eu estava brincando para a senhora tomar banho. E eu falei mal, fui concursada. Pois é, mas viu? Então aí tem que ser feito assim. Aquilo que o vereador Marcos colocou aqui. Se tiver reclamações, tem que ser registrada. Se tiver mais uma, tem que ser registrada no local certo, no lugar certo, porque, infelizmente, nesses casos, eu digo infelizmente, não é tão simples você exonerar um funcionário. O que acontece é assim, esse mau humor, essa falta de educação dela, isso a gente pode até pedir sindicância, mas se for tentar apurar por falta de educação, não vai virar em nada. É por isso que eu digo, vamos agir na veia, vamos na veia artéria dela. Oriento que faça um boletim de ocorrências e que represente. Isso automaticamente vai gerar um processo. Chegou um certo número de processos, nós fazemos uma juntada e encaminhamos um pedido de providência ao Conselho Regional de Medicina. Ela é ouvida pelo Conselho de Ética e aí não depende de sindicância, essas situações que a gente sabe que é um processo muito moroso. Lá o processo é bem direto. Ou a senhora muda ou na próxima reclamação, no próximo boletim de ocorrência, a senhora vai ter o seu diploma cassado. Eu acho que aí você pega com força e aí não é o fato de nós exonerar uma pessoa dessa, ela fazer um concurso público em outra cidade e passar e continuar atendendo pessoas. É banir esse tipo de profissional. Então, acho que a gente vai, tira o pilar dela aí, que eu acho que fica mais fácil. Mais alguém, senhores? Bom, cumprindo a finalidade, então, declaro encerrado os trabalhos da Comissão de Saúde e Seguridade Social às 16h17. Obrigado.
Senhores vereadores, só registrando que nós estamos aqui desde as 16 horas e 15 minutos e eu vou dar uma tolerância para iniciar a reunião. Então,